Olá pessoal, vamos continuar o curso aí de Programação Orientada a Objetos. Agora nós vamos para a aula 2, que vai tratar sobre encapsulamento. Então, vamos conceituar primeiro. Encapsulamento é um conceito de programação orientada a objetos que liga os dados e funções. Então, o encapsulamento mantém ambos seguros de interferência externa e má utilização. Então, encapsulamento de dados leva ao importante conceito de PO de ocultação de dados, tornando as informações privadas apenas a quem as possui. Então, vamos entender aqui, ó. Só para vocês entenderem. O encapsulamento, como ele comentou lá, né? A gente fala que ele oculta os dados, tornando as informações privadas para quem as possui. Para a gente entender, a gente tem que entender que uma classe, um método, um atributo, ele tem diferentes níveis de acesso. A gente tem o nível de acesso public, que pode ser acessado em qualquer classe, de qualquer lugar. A gente tem o private, que pode ser acessado apenas nessa classe. Protected, que pode ser acessado apenas no mesmo pacote. E a default, que pode ser acessado apenas em classes do mesmo pacote. E no protected, pelas classes derivadas também. O importante de entender isso aqui é principalmente para esses dois primeiros, que é o public e o private. Por quê? Porque o encapsulamento nada mais é do que a gente tornar os atributos acessíveis apenas na mesma classe, ou seja, tornar os nossos atributos como private, privados, e adicionar métodos públicos para modificar seus conteúdos, conhecidos também como getters e setters. Só para vocês entenderem, observa aqui no diagrama. Lembra a respeito daquele menos e mais? Quando a gente marca aqui no diagrama que um atributo ou um método tem um símbolo de menos antes, a gente está identificando que esse atributo ou esse método é privado. E quando a gente coloca um mais antes, quer dizer que esse método é público. E o que a gente faz, então, quando a gente quer encapsular os dados? A gente pega, por exemplo, olha, a propriedade nome, que é o nome da pessoa, dessa classe pessoa, ela é uma propriedade privada. Se ela é privada, o que vai acontecer é que outros métodos, sem ser os da própria classe, não vão conseguir acessar ele. Então, beleza, se eu não consigo acessar, como que eu vou fazer? Aí a gente cria um getter e um setter, onde a propriedade get é a função, o método get retorna o conteúdo e o método set serve para atribuir esse conteúdo. Para que serve isso? A gente protege essa informação e dentro do método getter e setter a gente consegue adicionar uma maior camada de segurança. Por exemplo, no método getter a gente consegue aplicar uma validação, se a gente quiser aplicar uma máscara sobre um formato. No método set a gente consegue aplicar validações, testar se aqueles dados são válidos ou não. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que adicione uma nova camada de proteção. Melhor do que ficar explicando, teoricamente, é a gente fazendo. Então, eu vou deixar aqui o diagrama básico aberto e a gente vai construir essa classe aqui dentro do NetBeans. Vou abrir o NetBeans aqui, está até com aquele código da última aula aberto, deixa eu tirar da tela cheia aqui, e vou criar um novo projeto aqui que vai ser o da nossa aula 2. Então, já aplicação Java, vou chamar esse aqui de aula 2. Ok, ele vai criar o projeto aí pra gente, da aula 2. Vou fechar esse projeto aqui, porque não me interessa mais. Vou vir aqui, deixa eu aumentar essa tela, vou tirar esses valores aqui de dentro e vou tirar isso daqui, beleza. Eu vou deixar essa classe aula 2 aqui na main e eu vou criar uma nova classe aqui em cima, que vai ser a nossa classe de pessoa. Então eu vou vir aqui e vou criar public. As classes a gente sempre cria elas como públicas, para a gente poder ter acesso em locais diferentes. A gente lembra que a gente vai encapsular, ou seja, a gente vai proteger apenas os atributos. Então eu vou vir aqui e vou criar public class pessoa. E aí eu vou criar os três atributos: nome, telefone e endereço. No caso, o endereço ali, a gente vai deixar ele que ele está colocado ali pelas próximas aulas, hoje a gente vai colocar apenas o nome e o telefone. Então eu vou vir aqui e vou criar private string nome, string com S maiúsculo, e private string telefone. Criei aqui as minhas dois atributos. No caso aqui eu vou deixar ela sem ser pública, porque por causa do nome do arquivo. A gente só consegue criar uma classe pública se ela tiver com o mesmo nome do arquivo aqui. Como a gente vai utilizar ela aqui em cima, só dentro desse arquivo, não tem a necessidade. Se a gente fosse utilizar em outros lugares, seria interessante a gente criar uma classe de pessoa em específico. Ok? Então eu vou vir aqui e criar a minha classe de pessoa. Eu vou vir aqui dentro da minha main e vou fazer uma instância de uma pessoa. Então eu vou criar aqui pessoa P igual a new pessoa, né? Então vamos colocar lá
Observa que se eu vier aqui e tentar colocar p ponto e trazer todos os métodos e atributos, vocês vão ver que não existe na listagem aqueles atributos nome e nem telefone. Vou tentar acessar ele aqui, ó, vou dar um system out println p.nome. Se eu vier aqui e rodar esse código, o que ele vai falar? Ele vai dar algum erro, vai cancelar, e aí o problema dele, quando eu passar o nome aqui, o mouse aqui em cima dele, vai falar propriedade nome has private access em pessoa, ou seja, propriedade nome tem acesso privado dentro de pessoa. Então a gente não consegue acessar elas diretamente assim. Então o que a gente tem de fazer se eu quiser pegar então esse conteúdo de nome? Aí eu vou precisar de um getter e de um setter. Então eu vou vir aqui, ó, public void set nome. E vou passar uma variável string nome aqui dentro para a gente poder receber. Dessa forma, o que eu estou falando? Ó, eu estou criando um método chamado setNome, que vai receber um nome aqui dentro e vou atribuir esse conteúdo aqui para dentro do nome. Então, vou ver que this.nome é igual a nome. Como que eu sei qual que é essa variável aqui que está recebendo como parâmetro e qual que é a variável qual é o atributo da minha classe? Aqui tiver com o this antes é o atributo, aqui tiver sem nada é o meu atributo, no caso o conteúdo que está vindo aqui no meu método. E da mesma forma que eu fiz o método set, que serve para atribuir, eu vou vir aqui e vou criar o método get. O método get, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o nome. Então, o tipo de retorno desse método vai ser como sendo string. Então, public string getName, return this.nome. Então, observa, o que eu fiz? Eu criei um método que retorna uma string, um método público que retorna a string. Qual string que ele retorna? A this.nome. E um método público que não retorna nada, que seta uma string, ou seja, ele recebe um nome e atribui aqui dentro. Quando eu vier aqui agora, ao invés de eu dar o p.nome, se eu quero obter o conteúdo, eu vou chamar o método get. Então, getNome. Então, o método getNome serve para obter o conteúdo. O método setNome serve para atribuir o conteúdo. Se eu vier rodar aqui agora, ele vai me imprimir, no caso, como sendo meu nome nulo. Eu não atribuí nada para esse camarada, então ele vai trazer nulo aqui para mim. Mas se eu viesse aqui antes, p.setNome, e colocasse o nome aqui, por exemplo, meu nome Jean, então eu setei antes o nome Jean, esse nome que vem aqui nessa variável vai vir aqui para dentro do meu atributo da classe, e quando eu retornar o get, ele vai retornar o conteúdo daquele atributo na minha função. Dessa forma, o que acontece? A gente consegue criar uma nova camada de proteção e a gente consegue fazer algumas modificações. Por exemplo, eu não quero que imprima somente o nome, eu quero que imprima sempre o nome da pessoa e mais o nome. Ao invés de eu ficar fazendo isso sempre no println, eu posso vir aqui no get e complementar trazendo aquele valor. Então, por exemplo, o nome da pessoa mais e concateno com o this.nome. Quando eu rodar dessa forma, olha lá, ele sempre vai imprimir dessa forma. O nome da pessoa mais o nome daquele objeto que eu estou trabalhando. Se eu vier aqui, por exemplo, criar outra pessoa, P2, new pessoa, aí eu vou P2.set nome, aí eu vou pular fulano. E aí eu vou printar, né? System out println P2 get nome. Quando eu rodar, vai lá. O nome da pessoa é fulano. E assim por diante. E no set, eu posso vir aqui e validar algumas coisas. Por exemplo, eu posso vir e ver, esse nome ele tem um nome válido, ou então, por exemplo, no telefone, tem uma quantidade de dígitos, etc. A gente consegue fazer esses testes de validação do método set. Vamos criar aqui o getter e setter do telefone, só para a gente poder trabalhar. Public string get telefone, return this.telefone. Public void set telefone, recebe o telefone aqui, e aí vai ser this.telefone igual a telefone. Dessa forma, eu vou conseguir vir aqui e setar o telefone. Set telefone, aí eu posso pôr qualquer valor, né? Pode ser esse valor aqui mesmo, de 8 dígitos. P2.set telefone, e aí eu vou pôr só esses valores aqui. Aí eu quero imprimir tanto o nome
mais o telefone. Então, eu vou vir aqui p.getNome mais p.getTelefone. Quando eu executar aqui agora, olha lá, vai trazer o nome da pessoa e o telefone na frente. Aí, por exemplo, se eu quisesse validar para que o número de telefone seja válido apenas se tivesse alguma quantidade de caracteres, nesse caso aqui seria um telefone inválido, eu posso vir aqui e ver, por exemplo, se telefone.length, que é o tamanho, for maior ou igual a 8, que é no mínimo do tamanho do telefone, a gente atribui. Se não, aí eu posso ou atribuir vazio, alguma coisa assim, não permitindo, dando uma mensagem de erro. Se eu vier aqui rodar, olha lá, tá vendo? O do telefone da pessoa configurou certinho. O telefone do fulano ficou como sendo nulo, por quê? Porque não tinha a quantidade de dígitos necessária. Então, dessa forma, eu protejo a informação, consigo garantir que ela seja apenas de uma forma específica, consigo melhorar o retorno aqui adicionando alguma característica, etc. E aproveitando nessa parte aqui também, eu quero mostrar para vocês um outro método que a gente tem, que se chama método construtor, que ele é executado quando a gente chama aqui, ó, new pessoa, o que a gente está fazendo, a gente está chamando o método construtor. Esse método construtor, ele é implícito, ou seja, ele já vem implementado em todas as classes por padrão, mas a gente consegue vir aqui e fazer modificações sobre ele. Como que a gente faz? Basta a gente vir aqui, ó, criar public, e o método construtor ele tem por característica sempre ter o mesmo nome da classe. Então, tá vendo aqui, ó, no método pessoa, a gente vai deixar ele aqui, esse método pessoa, e aí a gente pode vir aqui e fazer alguma coisa para que quando a gente inicia a nossa classe, a gente sempre tenha um padrão. Então, eu vou vir aqui, vou começar aqui, o this.nome vai ser vazio, e o this.telefone vai ser sempre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre vai ser 8 dígitos. Isso aqui eu estou falando que quando eu construir, ou seja, quando eu instanciar a classe pessoa, a gente vai sempre começar o nome com base e o telefone com 000. Depois a gente pode fazer as mudanças necessárias. Mas quando a gente startar a classe, ela vai estar sempre esse atributo. Observa que quando a gente definir o 999, ele vai ser inválido, então vai manter o telefone anterior. Quando eu rodar, olha lá, o nome da pessoa é Jean, que mudou o nome, o telefone ok. Agora o do fulano não mudou o telefone, ficou aquele telefone padrão 00. Por quê? Porque esse telefone aqui não passou dentro do meu critério de validação aqui. Esses critérios podem ser utilizados para várias coisas. Por exemplo, quando eu quero atribuir, definir o tamanho máximo de um campo, definir se aquele CPF, por exemplo, se eu estiver validando um CPF, eu posso colocar aquela função de validação da Receita Federal, que se valida se o CPF é válido ou não. Então, existem várias aplicações que a gente consegue fazer, dando aquele sentido de que a gente vai estar garantindo que esses dados que estão aqui dentro da minha classe, eles estão protegidos, eles não conseguem ser acessados de forma externa, e quando eles sofrerem uma modificação, eles só vão sofrer modificação se eles estiverem dentro dos critérios que a minha classe define, ou seja, dentro das regras que eu imponho para que seja feita o set ou get daquele atributo lá. Ok, pessoal? Então, o encapsulamento é isso, você garantir que os atributos sejam privados e tenham métodos públicos getters e setters para poder estar fazendo a atribuição e o retorno deles. E a gente consegue fazer implementações de adição de conteúdo, restrição de regras dentro desses métodos get e set aí. Ok? Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato e nessa aula a gente finaliza por aqui. Até a próxima, pessoal!